Então, nós temos um jogo perigoso no Oriente Médio, e talvez os companheiros não tenham se atentado à situação que está o Oriente Médio. Todos hoje estão no Oriente Médio, todos têm interesse no Oriente Médio. O Sudão tem duas guerras, no Sudão e no Sudão do Sul. Temos guerra na Etiópia, na Eritreia. Temos guerra em Darfur. A Líbia está completamente destruída. O americano fomentando Taiwan. Para vocês verem a situação que é tão grave, o americano teve que refazer a sua relação com a Venezuela. Você tem ideia do que é você ter que ligar para o Maduro e falar assim, não, agora está companheiro, pode vender o teu petróleo aí por 6 meses? Rapaz, isso é uma coisa impensável. O americano tem que ligar para o Maduro, que precisa de pires na mão, precisando do petróleo do Maduro, precisando do petróleo, do gás e do ouro. Isso mostra que nós estamos diante de um conflito que pode se tornar global. Se isso vai se tornar a Terceira Guerra Mundial, eu não sei. Mas o problema não é a guerra. Aí é que eu quero chamar a atenção de vocês. O problema não é a guerra. O problema é que essas guerras não estão sendo arbitradas e nem paradas. Quando você tinha a União Soviética e Estados Unidos, claro que Israel continuava massacrando Gaza, mas isso tinha um tempo, tinha um arbitramento. Ela não ficaria 20 dias, quase um mês, indo para um mês, bombardeando Gaza. Israel não faria isso. Israel não faria isso. Porque a pressão internacional, não Israel, já falei isso, que Israel cabe e anda para a pressão internacional. Mas a pressão dos Estados Unidos, na França, na Inglaterra, na opinião pública, seria catastrófica. Então, o problema é que hoje nós temos vários conflitos regionais criados pelo imperialismo, com interesses seríssimos ligados às eleições que advêm, ou seja, um conflito desse ligado à eleição, tu não pode frear, porque a eleição ainda não aconteceu. E desde o momento que tu atrela uma guerra a um processo eleitoral, a guerra vai continuar escalando até que o processo eleitoral se encerre. Entendeu? Então, o problema não são os conflitos, porque sempre tivemos conflitos na história. O problema é que esses conflitos estão sem arbitramento, estão sem freio. Nós perdemos o processo de peso e contrapeso que a ONU fazia, que a União Soviética fazia, que o socialismo pesava na carcunda do imperialismo. Então, nós sim podemos ter um desses conflitos regionais que isso vire um conflito maior. Sim, podemos. Nós estamos à beira de uma terceira guerra mundial? Não. Mas ela é possível. E ela não está longe. Agora, foi o que eu fiz na minha última live. Esse conflito vai ser nuclear? Não. Esse conflito vai ser nas suas bases particulares? Não. Vai ser uma guerra por procuração. A Rússia vai mandar um míssil para Moscou e Moscou vai mandar um míssil para Washington e Washington vai mandar um míssil para Moscou? Não. A Rússia vai atacar tropas americanas em um desses teatros e os americanos vão responder contra os russos em um desses teatros e vice-versa. Eles não vão tocar o seu Mailet. Não. Eles sabem que isso quebra a última balança de poder que ainda existe, que é a destruição do planeta a partir das armas nucleares. E a última coisa que os capitalistas querem é destruir o planeta porque eles querem gozar da riqueza deles. Entendeu? E ninguém, por mais dinheiro que eles tenham, eles ainda não conseguem se livrar do inverno nuclear. Por isso que eles estão acelerando muito
aquele processo de morar na Lua, né? Eles podem jogar bomba nuclear um no outro, matar pobre à vontade. Quando a radioatividade passar, eles voltam. Por isso. Hoje, eu vou botar aqui um outro detalhe aqui, peraí, para vocês verem como é que isso é. O que é geopolítica? Nós estamos falando de geopolítica. Nós estamos com o mapa aqui mostrando no Goro-Karabakh. Por que que, por que que o Kurdistão, por que que o Cazaquistão invade, toma tudo e bota os armênios para correr? E nunca tinham feito isso. Valeu, Marcelão, meu irmão. Equipe Jop nele. Vamos embora. Braço, irmão. Por quê? Porque você tinha um sistema de contrapesos e a Romênia e Nagorno-Karabakh tiveram sob guarda-chuva russo, sobre arbítrio russo, durante muito tempo. Só que o americano, do mesmo jeito que ele tentou Revolução Colorida na Geórgia, na Ucrânia, ele também foi lá na Romênia fomentar. O mesmo processo que aconteceu na Polônia aconteceu na Romênia. A Romênia gradativamente se afastou da Rússia e acreditou em promessas de Obama. Como hoje, o Obama era inimigo da Turquia, mas o Biden não. O Biden quer trazer a Turquia para próximo, porque eles querem negociar a Síria. O Obama tentou o golpe contra o Biden. Perdão, o Obama tentou o golpe contra o Erdogan. Deu errado. Mas o Biden não. O Biden quer consensualizar. A Rússia abriu de mão, deixou Nagorno-Karabakh cair. Por quê que a Rússia fez isso? Primeiro, que a Romênia saiu da sua esfera de influência. E segundo, que o ônus passa a ser de quem? Da Turquia. Tu sabe por que a Rússia ficou olhando a situação de Nagorno-Karabakh? Porque ela vai cobrar isso na Síria, já já. Ela vai falar o seguinte para a Turquia: olha aqui, vocês agiram lá em cima, eu olhei. Quando eu for agir aqui, vocês vão olhar também. Porque se não olhar, o pau vai cantar. E a última coisa que a Turquia quer é brigar com a Rússia dentro da Síria. Primeiro que vai perder. E segundo que vai fortalecer o americano na região, no qual o Erdogan não quer ver nem de perto. Apesar das tentativas do Biden de seduzi-lo. Mas ele, a priori, não quer essa junção. Então, existe um intrincado jogo de interesses nessa região e esses interesses não são momentâneos. É isso que eu quero dizer para vocês. Esses interesses são de médio e longo prazo. Esse sul global está fazendo conta de futuro. E eles hoje tentam construir um ambiente de equilíbrio que não existiu com o fim, que não existia no fim da União Soviética e que permitiu que o imperialismo fizesse o que fizesse. Invadiu o Iraque, depois esquartejou a Iugoslávia, pintou e bordou na América Latina, fomentou uma série de golpes na África. E aí, voltando para a África, aquela turma lá do Sahel hoje está se livrando deles, não está? Ah, se livrando deles. Você acha que o americano está feliz com a participação russa e chinesa na África? Manuel, querido, obrigado, camarada. Urra! Obrigado pelo apoio. Não. Só que ela está se vingando da Rússia na Ucrânia e na África, Israel. Por que o Estado de Israel não pode sair? Se você tiver o Estado de Israel, a China e a Rússia mandam depois, vai lá, enche aquela porra de arma, bota um míssil nuclear lá, acabou.
Mas escuta que eu vou dizer uma coisa para vocês. Dificilmente, vai se conseguir ter 2 estados, Israel e Palestina. Isso lá na década de 40 poderia até ter existido, hoje com um grau de radicalização. Se porventura nós tivermos um Estado palestino, ele vai acabar engolindo a Israel. Não estou falando de destruir, de matar o povo, não. Estou falando de engolir politicamente. Obviamente que isso pode confluir com a guerra, mas esse cenário seria ruim, porque os Estados Unidos teriam que brigar com todo o Oriente Médio. E esse Oriente Médio hoje é um Oriente Médio que tem interesses turcos, chineses, americanos, russos, chineses e iranianos e turcos, e isso pode virar uma coisa só, como isso está virando em Israel. Veja que o Biden pediu muito para que Israel não entrasse em Gaza. Pediu. Mas o Bibi Netanyahu está em campanha eleitoral. Então ele não vai ouvir isso. Não vai ouvir isso.